Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade desse momento, de poder passar mais informações do Evangelho do Cristo. Agradecer a Deus pelo corpo físico, pelo trabalho, pela família, por tantas pessoas boas que já cruzou em nossos caminhos, que onde estiver sejam muito felizes, e todos aqueles que vão ouvir esse Evangelho da noite, que vão assistir. Está sendo transmitida essa live pelo Facebook e pelo YouTube. Então, eu desejo tudo de bom para todos os nossos irmãos que estão espalhados pelo nosso planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Pai, de todo o mal, que assim seja, Senhor. Esse Evangelho da noite vai ser sobre o corpo fluídico. Isso é muito importante. Nós vamos ter um relato de Paulo no Novo Testamento, porque está nas Escrituras também. Por isso que eu digo, as Escrituras é um livro fantástico. Tanto conhecimento ainda que nós teremos que descobrir, que compreender e praticá-lo também. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 35, ele vai falar sobre o corpo fluídico. Os ressuscitados terão corpos, mas a quem dirá? Será que os ressuscitados terão corpos? Vejamos bem, essa é uma pergunta muito importante. Como se ressuscita os mortos? Como ressuscita os mortos? Em corpo, e que corpo que vem? Insensatos. O que semeais não nasce primeiro e não morre? Paulo está fazendo uma comparação muito bonita. Quando você lança a semente, você lança o pé ou lança a semente? E a semente não vai germinar, não vai se transformar no pé vai se tornar em flores, em semente de novo. E não morre quando você joga uma semente, não desaparece na terra. Depois ela brota de novo, volta à luz do sol. Ele está comparando que o nosso corpo é que nem a semente. O corpo é matéria. O corpo fluídico vem de Deus, que acompanha o Espírito antes do nosso nascimento, muito antes, milênios, vem acompanhando e vai acompanhar milênios para frente. Esse que Paulo está falando aqui. Então, o corpo que vem insensato, o que semeais não nasce primeiro, não morre, né? O que semeais não semeais o corpo, né? Que deve nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe prover dar. E cada uma semente, seu corpo apropriado. Nós temos milhares de vegetais diferentes. Cada semente vai dar frutos diferentes. Então, por que negar o renascimento? Tudo morre na terra para renascer de novo, tudo. Desde o reino da natureza, desde o reino vegetal, do reino animal,
todos morrem para nascer de novo. Por que nós não, que somos filhos mais velhos? Por que nós não deixamos o corpo físico e voltamos de novo? O processo é o mesmo. Os animais também não nascem também num corpo físico. O mesmo processo do ser humano, 2 sexos diferentes para poder plantar essa semente, que é o corpo fluídico. Nós vamos entender, vai ser bem explicativo. Também os corpos celestiais e os corpos terrestres. Nós temos corpos celestiais, que é o perispírito, que é o corpo fluídico, e temos os corpos terrestres, que é o corpo físico, que é o corpo animal, que vai se dissolver. Nós temos o homem físico, que está no corpo temporariamente, que vem uma vez só na Terra. O corpo físico vem uma vez só na Terra. O espírito não. O espírito vai e vem quantas vezes for necessário. Ele é semente. Como o Paulo falou, e a semente não morre. Sem dúvida, um é a glória celestiais e a outra dos terrestres. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo da corrupção e ressuscita no corpo da incorrupção. Semeia-se aqui nesse corpo físico, que é o corpo corruptivo, que vai se corromper, vai se dissolver, e vai ressuscitar no corpo incorruptível, que é esse que nós seguimos a viagem pela eternidade. É claro, gente, não dá para fazer tanta confusão, porque todos já conheciam isso aqui há muitos milênios. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder, não é certo? Todos nós, quando viemos para a Terra, nós não viemos bem frágil, pequenininho. Não temos honra nenhuma, porque nós nem começamos aqui ainda a nova jornada. E quando nós desencarnar, com tanta experiência, vamos encarnar de novo. Quantas sementes multiplicou? As sementes que Paulo disse que multiplicou, é as virtudes, os vícios também. Mas acima de tudo o conhecimento. Cada encarnação que você nasce aqui, você vai aprender muita coisa, profissões diferentes. Tudo cresce, tudo evolui. Por isso que é importante. E nós vemos num corpo e vamos passar pela corrupção. O Paulo está falando aqui, não é corrupção financeira, está falando corrupção da matéria, que vai se corromper, vai se destruir, vai se dissolver, que é o corpo terrestre. E o corpo incorruptível, que é o corpo espiritual, o corpo astral. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo, né, da corrupção e ressurreição da incorrupção. Semeia-se em desonra e vai ressuscitar em glória. Isso é importantíssimo. Semeia-se o corpo natural, que é o nosso aqui no corpo físico, que é o natural, e ressuscita no corpo espiritual. Que vamos estar nesse corpo que está ligado a esse, que não morre. No corpo espiritual. Se o corpo natural também, se há corpo natural, que é o nosso aqui, há também corpo espiritual. Que dúvida. Quantos tipos de corpo tem na Terra? Quantas espécies de animais? Quantos corpos, vidas que vivem na água, debaixo da água, dentro da água, e não morrem? Corpos diferentes. Por isso que o Paulo está fazendo essas comparações. Há corpos de todos os jeitos. Os pássaros têm um corpo diferente, porque voam nos ares. São vidas. Paulo era muito inteligente. Vamos lá. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Claro, o primeiro que vem aqui, começar aqui essa vida física, é o natural. Depois o espiritual que vem ligar nesse natural. Primeiro o homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Não tenha dúvida.
Estudando as religiões e as filosofias que antecederam o Espiritismo, vê-se que o perispírito é conhecido pelos estudiosos desde a mais remota antiguidade. Já conhecia esse corpo fluídico, gente. Eles procuram mais ou menos teorias, mais ou menos teoricamente, um elemento fluídico, esse corpo fluídico, que é semimaterial. Ele é material também, esse corpo fluídico ainda. É matéria, mas é em outra dimensão. É uma matéria mais quintessenciada, mais leve, que vai servir do corpo do espírito por toda a caminhada dos milênios. O corpo físico, não, ele vem, é rápido a passagem por aqui. Vem fazer um estágio. Eles procuram mais ou menos, teoricamente, um elemento fluídico ou semimaterial que pudesse servir de traços de união numa harmônica gradação vibratória entre o corpo físico material e o espírito quintessenciado e sutil, aonde resultou para o perispírito uma gama de rica nomenclatura, micreatura. No Egito, a mais antiga crença, no começo dessa civilização egita, 5.000 anos antes de Cristo, essa civilização do Egito tem essa pirâmide, tem tanta coisa que eles deixaram lá, esse povo muito adiantado. 5.000 anos antes do Cristo, acreditavam na existência de um corpo espiritual. Eles acreditavam nesse corpo fora desse físico. Lá naquela época, 5.000 anos de Cristo. Até hoje nós estamos duvidando, não queremos nem saber, nem estudamos. Veja como nós ainda evoluímos um pouco nesse lado espiritual. Antes do Cristo, 5.000 anos, acreditavam na existência de um corpo para o espírito, que é o corpo fluido, para o espírito, fora esse. Chamava-se Ka. Esse corpo fluido eles chamavam de Ka. Como vai trocando de nome? A essência é a mesma, o corpo é o mesmo, só troca de nome. É que nem a reencarnação. Antes eram outras palavras. Agora, porque mudou de palavra, a essência é a mesma, gente. Só muda de palavra por causa do progresso, da evolução espiritual de cada nações. A China, Confúcio, falou do corpo uniforme, que era o corpo fluídico. Filósofo grego denominavam veículo leve do corpo, luminoso. Então, o corpo dos filósofos gregos era um corpo luminoso, um carro sutil da alma. Veja que coisa bonita. Pitágora nominava a carne sútil da alma. O perispírito falava que era a carne sutil da alma. Dentre os primeiros cristãos, Paulo já chamava o corpo espiritual, conforme escreveu aos Coríntios, na epístola, no capítulo 15, no capítulo 15, versículo 44, semeando no corpo animal, que é o nosso corpo animal, que todos nós temos na terra, esse corpo animal, ressuscitará no corpo espiritual. Nós viemos num corpo animal ligado por um cordão fluídico do espírito para o corpo, que é um tripé, corpo,
perispírito e espírito, o espírito comanda, mas comanda por onde? Por meio do corpo fluídico, que é o cérebro que não se desliga do espírito quando morre. Ele acompanha e grava tudo, em todas as encarnações está gravado, na nossa consciência. Por isso que Deus botou os 10 mandamentos na nossa consciência. Onde está escrito os 10 mandamentos da lei de Deus, que é o decálogo? Na consciência de todo ser humano na Terra e no espaço. Mas cada um entende de acordo com a sua evolução. Só vai praticar o dia que amadurecer. Então, vem no corpo espiritual, ou no corpo animal, também é o corpo espiritual. Então, o corpo animal ressuscitará no corpo espiritual. Vai ter o corpo espiritual depois. Allan Kardec, no século XIX, denominou perispírito como a criação, como o perispírito. Allan Kardec deu outro nome, perispírito, que significa todos esses nomes que eu vou falar aqui. Que cada nação, cada época deu um nome, mas é toda a mesma coisa. É todo o perispírito. Com a criação da fotografia Kirlian pelos cientistas russos em 1939, descobriram o corpo energético, que é o corpo fluídico também, um corpo energético, ao qual denomina corpo bioplástico, modelo organizador do biológico. É evidente. Esse corpo biológico, corpo físico, é a xerox do corpo fluídico. É a xerox, é o mesmo, só em matérias diferentes. Mas os mesmos órgãos, tudo, só em matérias diferentes. Uma não morre, que compõe o corpo fluídico não morre. O que compõe o corpo físico, sim. O corpo físico, sim, vai se dissolver. Vejamos bem. Atualmente, André Luiz, que é o espírito que trouxe muitos livros por intermédio de Chico Xavier, ele também fala no perispírito. O espírito do Dr. Jorge Andréia dos Santos, médico, profundo estudioso do espiritismo, denomina psicoplasma. O corpo fluídico é psicoplasma, que é o K lá do Egito, que eles botaram lá, que é o corpo astral, que é o corpo perispiritual, que é o corpo celestial, tudo isso. Então, o doutor, esse médico, já deu o nome de psicossoma, porque o nosso corpo material é psicofone. O perispírito é pi, o outro não é pi. Pi quer dizer corpo fluídico. Durante a encarnação, o espírito escreve, o espírito conserva seu perispírito. Durante a encarnação aqui no corpo físico, o espírito conserva o perispírito, que está ligado aqui por um cordão fluídico. Que os espíritos sabem quando nós temos encarnado ou desencarnado. Quando nós temos desencarnado, nós não temos esse cordão ligado a nós, cordão fluídico. Está desligado quando nós desencarnamos. Que é o cordão de prata que os indianos falam. Quando nós dormimos à noite, eles sabem se nós estamos no corpo físico, por esse cordão que fica ligado entre o corpo e o espírito. O espírito pode estar aqui, milhares de quilômetros de distância. Mas o perispírito, o corpo fluídico, do cordão fluídico do perispírito está ligado no corpo físico. Por isso que qualquer coisinha a gente está de volta no corpo físico, né? Qualquer coisa. Porque está ligado. Só morre quando se desliga esse cordão. Porque ele liga quando ele renasce aqui também. Ele não liga pelo esse cordão fluídico no ventre da mãe, nessa bolsa de água, pelo cordão fluídico, ele não está ligado a esse corpo físico, que está ligado pelo corpo fluídico dentro do ventre, para esse cordão. Quando a criança nasce, o que se faz, gente?
O que se faz? Qual é a primeira coisa que se faz quando o espírito nasce? Quando o corpinho nasce? Não é cortar o cordão fluídico? Porque se não cortar o cordão fluídico, pode deixar dentro d'água mergulhado que ele não morre. Porque ele está vivendo com a vida da mãe, como está dentro do ventre. Dentro de uma bolsa d'água ele não morre. A hora que cortar o corpo, o cordão fluídico, ele é uma individualidade. Dali em diante, ele é um ser reencarnado na Terra. Durante a encarnação, que o espírito sempre está ligado pelo perispírito, né? Que só vai se desligar no fenômeno que tem de prestar, do qual o espírito se despoja por ocasião da morte, daí ele se desliga. Daí ele vai se dissolver, vai se o corpo, não é? Vamos lá. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É órgão de transmissão de todas as sensações relevantes aos que vêm do exterior. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão do perispírito, transmite ao espírito, que é o ser sensível, inteligente. O espírito é que pensa, o espírito é inteligente, mas ele transmite tudo para o nosso corpo físico por intermédio do corpo fluídico. Porque esse corpo fluídico é o intermediário. Ele recebe as informações do espírito e passa para o corpo físico, porque está ligado. É muito fácil. Nós não agimos sozinhos. O espírito está agindo por intermédio desse corpo fluídico entre nós. Vejamos bem. Vem do exterior. Pode-se dizer que o corpo recebe as informações do espírito, e o perispírito transmite ao espírito, que é o ser sensível inteligente, e recebe quanto o ato de iniciativa do espírito. E pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O espírito passa as informações, passa as ideias, passa os pensamentos por intermédio do corpo fluídico, do cérebro do corpo. E o cérebro do corpo fluídico transmite para o corpo, para o cérebro do corpo físico. E daí vai executar as diretrizes do espírito, que ele está passando para nós, mas não passa direto do espírito para o corpo físico, passa por esse intermédio desse corpo fluídico, que não morre, que está gravado, tudo o que fizemos, em todas as encarnações. Aí que é a maior dificuldade. Vamos lá. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo. O perispírito não está dentro do corpo. Pode estar dentro, fora. É fluídico. Como uma caixa, não está num corpo como numa caixa dentro de uma caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível. O espírito vai sair em qualquer lugar nesse corpo fluídico e voltar de novo. Irradia para o exterior a forma em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade pode dilatar mais ou menos. Nós podemos ter muita força mental, menos, de acordo com a nossa evolução espiritual, de acordo com a nossa vontade. Daí segue que pessoas que, sem estarem em contato corporal, pode achar em contato pelo perispírito e permutar os seus malgrados, impressões, algumas vezes pensamento por meio de intuição. O espírito não precisa estar aqui presente para passar as informações para nós, ele não precisa estar dentro de nós. O espírito pode passar a informação para nós em qualquer lugar que ele esteja, se ele quiser. Porque ele pode se comunicar com o perispírito, que é elástico, que vai para todo quanto é lado, é fluídico, e de lá ele pode transmitir mensagem para nós, da onde ele estiver.
Às vezes a pessoa desencarna num acidente, ele que se comunica de lá, dentro do carro, que nem saiu ainda, se comunica de lá, o que está passando. Por que não pode? Pode. Quando nós vamos abrir um portão eletrônico, nós precisamos ir lá abrir na fechadura, nós não podemos abrir com um controle remoto. O Espírito não pode se comunicar com nós. O Espírito não pode se comunicar pela telepatia daqui mais uns tempinhos, em todo o nosso planeta Terra, puro pensamento, nós se comunicamos um com o outro. Nós não precisamos ir lá nos Estados Unidos, não pegar um telefone para ligar lá, nós podemos mentalizar essa alma que está lá e ele vai nos ouvir pelo pensamento. Isso é telepatia, gente. Nós que estamos muito atrasados, mas vai chegar esse momento. Então nós temos muita coisa para estudar. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito, desempenha importante papel dos fenômenos psicológicos, até certo ponto nos fenômenos fisiológicos ou patológicos. Porque o espírito pode vir se comunicar conosco por intermédio do corpo fluídico. Ele pode vir e trazer as informações. Passa para o corpo fluídico, o corpo fluídico passa para o físico. Nós recebemos essas informações. Que nem quando daqui a uns tempos nós temos no corpo físico e fizemos essa transmissão também. Está fora da lei da natureza? Não. Tudo está dentro da lei da natureza. Não existe milagre na Terra. Não existe milagre. Existe falta de conhecimento, pela ignorância. Mas tudo que acontece na Terra está dentro das leis da natureza. Jesus praticou tudo que praticou, que chamava de milagre, tudo Jesus praticou dentro da lei da natureza. Jesus não fez nada fora da lei da natureza. Por isso que não existe milagre. Milagre é falta de conhecimento. O que você não sabe, não conhece, se chama de milagre. Porque você não conhece ainda. Quando a ciência médica tiver na devida conta o elemento espiritual e na economia do ser, serão dados grande passo no horizonte, nos horizontes inteiramente novo. E lhe patentearão, com certeza, coisas muito extraordinárias. Quando tiver modéstia, serão esse tempo descoberta, encontros poderosos, meios de combater as doenças de todo tipo. Porque daí ele vai direto na causa, que a doença não está no corpo físico, a doença está no corpo fluídico. Por isso que a pessoa, quando o espírito se desliga do laço fluídico, o corpo não sente mais nada, gente. É neutro. O corpo não sente nada. Quem sente é o espírito por intermédio do perispírito. Esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Ele também não é imutável, ele também evolui, o corpo fluídico, mas evolui junto com a evolução do espírito. Cresce junto nas experiências, em tudo. Porque tudo se transforma na Terra, é a lei de Deus, é a lei do progresso. Tudo é movimento. O corpo fluídico também evolui, o espírito também evolui, e muito, no decorrer dos milênios. Porque esse corpo fluídico, caminho com o espírito, estão juntos, ligados. Esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Depura-se, enobrece-se com a alma, claro. Segue através das suas inumerável encarnações, junto com o espírito, caminhando junto. Como ela brilha para um dia resplandecer como luz radiante
de que as aparições. Quantas pessoas vê o espírito por intermédio do corpo fluídico, um corpo bem mais brilhante, bem mais tranquilo, porque a evolução do espírito está ali junto, está caminhando junto, e a gente pode até ver isso aí. E no cérebro desse corpo espiritual que os conhecimentos se armazenam, todo o conhecimento das encarnações está armazenado nesse corpo, nesse cérebro do corpo fluídico. Todas as informações, todo o progresso desse espírito até então, está ali, em linhas, né? Veja bem, está armazenado e se imprime em linhas esfluorescentes, e sobre essas linhas que a reencarnação se modela e forma o cérebro da criança. As informações que vai transmitir no cérebro da criança quando nasce, já está armazenado, o que tem que vir nessa encarnação, já está na programação. E não vai vir mais nem menos, vai vir aquilo que nós temos que passar, e aquilo que nós temos que armazenar para guardar, porque é nosso, que vai florescer mais tarde, em outras vidas, no mundo espiritual. Assim, o intelecto e o moral do espírito, longe de se perderem, capitalizam-se, cresce com a existência desse. Sempre está recebendo as informações e armazenando. Daí as aptidões extraordinárias que trazem ao nascer certos seres precoces, particularmente favorecidos, que não são favorecidos. Isso é obra, isso é bagagem que eles conquistaram. E quando eles voltarem, estar junto, essa bagagem é deles. Por isso que nascem esses gênios, que inteira a idade já conhece tanta coisa, sabe tanta coisa, que até a gente fica abismado de ver tanta inteligência em criança tão jovenzinho, porque eles já trazem com eles, estar nesse corpo fluídico, nessa mente, armazenado aquilo que já aprenderam, que conquistaram, que desenvolveram. Isso vai acompanhar sempre o espírito, porque essa inteligência é o espírito, mas está armazenado no corpo fluídico. Eu não sei se dá para entender, porque é um assunto assim bastante complexo, mas não tem mais como nós negar esse corpo, porque a humanidade da mais antiguidade conhecia esse corpo. Os filósofos, os cientistas, os religiosos, todos conheciam que nós tínhamos esse corpo fluídico que não morria. Por isso não existe a morte. Por isso que falou que nós éramos imortais. Mas nós temos que conhecer esse mecanismo, que nós fizemos parte, cada um de nós. Espero que é um assunto que, nem eu falei, tem que ter muito estudo. Isso é bom estudar em grupos, trocar ideias, pesquisá-lo, as gerações passadas, para nós entendermos. Porque quem não conhece o passado, não vai conhecer o presente. E quem não estuda o presente, não vai conhecer fácil o futuro. Porque é uma continuidade essa evolução. Desde a caverna, desde o primitivismo. Nós estamos crescendo, gente. Mas crescendo como? Passo a passo. De encarnação em encarnação. De grau em grau. Fazendo parte de todos esses países, nós já fizemos parte. Todos nós aqui que temos no Brasil, já vivemos várias encarnações em outros países. A maioria que estão aqui. E já vivemos em outros planetas também, que tem mais ou menos a evolução da Terra. De lá nós viemos para cá, porque os planetas são solidários. Um vai para lá, outro vem para cá. Perante Deus não tem barreira, gente. Deus dá toda a liberdade para nós aprender, crescer, multiplicar
as nossas virtudes e nossos conhecimentos. Obrigado, meus irmãos queridos. Se vocês gostarem, compartilhem. Não custa dar um positivo aí. Que Deus abençoe todos nós. E passo a passo nós vamos um dia chegar todos nós à perfeição maior. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos.